todos. Vamos dar início à audiência pública sobre a elaboração do PPA do nosso município. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino do nosso município. Como por encanto de um jardim florido, de rosas multicores, o céu de opala te serviu de manto, que terra adorada, olho d'água das flores. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro és tu cidade, o mais belo rincão. És bela e forte, rica e majestosa, ficas encravada no sertão das Alagoas. Tu és pequenina, mas és valorosa, um hino de gratidão ao Criador tu entoas. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro és tu cidade, o mais belo rincão. Recebe, pois, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa dedicação. Em cada um de nós vês um filho dileto, erguendo-te no altar, sempre em teu coração. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado inteiro és tu cidade, o mais belo rincão. Peço ao vereador Célio do Piau, vice-presidente da Casa, que faça a chamada dos vereadores. Ana Carolina Queiroz. Presente. Célio Ribeiro Alves. Diego Barros dos Santos. Presente. Evandro Alves Machado. Presente. Gilvaneide Barbosa Alcântara. João Rodrigues dos Santos Filho. Presente. José Carlos Laurentino Torres. José Cícero da Cruz. José Maciel da Silva. Josélia Vieira Cavalcante. Presente. Manuel Messias Rodrigues. Abrindo os trabalhos, convido a doutora Lorena Alencar, secretária de Planejamento do município. Convido também Edinaldo José da Silva, contador do município, para conduzir a audiência pública. Quero dizer que essa audiência pública ela tem o objetivo de realizar consultas públicas para a construção do PPA, Plano Plurianual do município de Olho d'Água das Flores. É um momento importante para definir juntos as prioridades do município, pois este espaço é democrático e participativo.
Por isso, contamos com a contribuição para que o plano atenda às necessidades da nossa população. PPA é o plano plurianual, que significa planejamento que organiza o que a prefeitura vai fazer nos próximos 4 anos. Quero dizer também que esta audiência, ela tem o caráter inclusivo, né, de discutir esse plano e que outro assunto não possa ser tratado. Agora, passo a palavra aos representantes do Executivo, a doutora Lorena, secretária de Planejamento. Bom dia a todos. Senhor presidente em exercício Célio Ribeiro, a quem eu cumprimento em nome de toda a mesa, demais vereadores e vereadoras. Cumprimento meus colegas secretários que aqui se encontram, funcionários desta casa, a minha equipe de planejamento, que contribui diariamente para que os trabalhos sejam concretizados. Meu muito obrigado. Ao nosso contador Edinaldo, que não mede esforços para nos ajudar. Aos ouvintes da Rádio Olho d'Água FM e àqueles que nos acompanham através do Instagram. E a toda a população aqui presente. É com grande satisfação que participamos dessa audiência pública para discutir e ouvir a população na construção do Plano Plurianual, PPA, para o exercício 2026-2029 do nosso município. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento estratégico da gestão pública, que define as diretrizes, os objetivos e as metas que serão alcançadas pelo governo municipal ao longo dos próximos 4 anos, sendo um roteiro, um mapa que orienta as ações e os investimentos em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, entre tantas outras. Serve como base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, como também da Lei Orçamentária Anual LOA. A apresentação dos eixos e objetivos estratégicos serão apresentados pelo nosso contador Edinaldo. Agradeço à presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Josélia Cavalcante, aos demais vereadores e vereadoras, por nos abrir esse espaço de diálogo junto à comunidade do nosso município e a todos aqui presentes. Esperamos que essa audiência seja um espaço de diálogo construtivo e de construção coletiva do nosso PPA. Muito obrigada. Reitero bom dia a todos, a presidente da Comissão de Orçamento, a Josélia, e demais vereadores que estão aqui presentes. E o nosso intuito dessa audiência pública é cumprir o que demanda a legislação vigente, que visa buscar atender aos anseios daqueles que realmente precisam, que essa é a definição da lei. Saber a necessidade dos usuários do sistema público. Não importa qual seja a área, educação, saúde, assistência social, infraestrutura, agricultura e assim por diante. Apesar do município se empenhar nesses últimos meses, avidamente, em buscar informações, colher dados, abrir a oportunidade no site da prefeitura também para consulta pública, só para mencionar que também está aberto lá, as pessoas podem participar. E mais do que apropriado estarmos aqui hoje nessa casa de leis, para dar mais celeridade, mostrar a importância de cumprirmos com esses requisitos e querer ouvir os clamores da população em determinados aspectos da aplicação do dinheiro público. Eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno vídeo que ele foi lançado pelo Senado Federal. É uma série chamada Orçamento Fácil. O objetivo dessa série
é ajudar as pessoas, a população em geral. Saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições, taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo vamos ver como é elaborado o PPA federal. É um vídeo pequeno, mas um vídeo muito instrutivo. Como pode ser mencionado no vídeo, a gente tem o PPA nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Existe legislação da obrigatoriedade, como foi mencionado, ao que compete ao município, ao que compete ao estado
e o que compete à União. Então, acredito que ficou claro para todos aqui presentes que algumas responsabilidades ela não é atribuída ao município, e quando atribuída ao município, não se é atribuída ao Estado ou tampouco à União. E às vezes, algumas dessas atividades, serviços ou investimentos, ele pode ser compatibilizado entre os três poderes aí. Entre os três poderes não, entre os três níveis de governo. Para explicar o PPA de uma maneira simples, a gente está vendo aqui uma imagem que está mostrando aqui uma casa, né? Um casal. E a gente observa que o casal aí está com uma lista das suas despesas. A gente vê que tem valores agregados a cada objeto da imagem. Tem valor agregado ali à casa, ao carro, às compras, agregado ao cofrinho ali, né, para juntar uma reserva de dinheiro. E ali a calculadora, né? E a gente vê um gráfico em forma de pizza, mostrando o que cada objeto desse vai consumir no orçamento familiar. Por que essa imagem está aí? Porque o PPA é um planejamento não tão diferente das despesas que nós temos em casa. Em outras palavras, a gente vai gastar aquilo que a gente vai receber. O desejo de cada um trabalhador é ganhar mais, mas o nosso teto se limita àquilo que nós recebemos. No município, nós podemos comparar a imagem com os gastos com educação, que envolve fornecimento de merenda escolar, material didático e outros equipamentos, outros materiais voltados para o ensino, como equipamentos, infraestrutura e assim por diante. Então, a gente vê que não foge muito, né, de um orçamento familiar, porém, com uma amplitude muito gigantesca, porque são muitas coisas que devem ser observadas. É tanto que a obrigatoriedade do plano plurianual está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 165. E, como eu mencionei no início, ele faz parte de uma tríade, começando por ele, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos. Qual é a ligação deles? O plano plurianual, como já foi falado pela doutora, ele é um estudo feito com base na realidade para os próximos 4 anos. E digo a vocês que é um trabalho imenso para a gente que está no dia a dia mensurar as situações que já são existentes, mensurar possibilidades que possam acontecer no meio econômico, que possam acontecer por conta do tempo, talvez chova, vento, ninguém sabe o que vai acontecer. Então tudo isso tem que ser estudado para ser alocado de certa forma no PPA. Ou seja, além de executar serviços e investimentos, o plano também prevê situações atípicas que possam acontecer no município, e quando acontecer, o orçamento ele não para. Nós temos um triste exemplo em 2020, né, da pandemia da Covid-19. Os municípios que estavam com o orçamento em dias e com as autorizações pertinentes em relação ao que poderia ir estabelecido como limite pelo Poder Legislativo, para olho da água das flores, posso dizer para vocês que o trabalho de vocês foi fundamental para que não se travassem investimentos na área de saúde. E é uma coisa que ninguém esperava, uma pandemia a nível global. Aqui nós temos a ligação do PPA. O PPA é o planejamento. É o que estamos finalizando hoje aqui nessa casa. Ouvir o que os nossos ouvintes que estejam presentes aqui, ou por meio da rádio que está sendo transmitida essa audiência, eles possam participar contribuindo no sentido de que precisamos de informações, colhemos muitas, mas será que ainda tem alguma informação que talvez não conseguimos enxergar de uma maneira mais profunda?
talvez é uma situação nova que ainda não chegou no conhecimento da administração, para que a gente possa incorporar nesse planejamento. Feito isso, a cada ano é feita as diretrizes de como vai se executar as metas e prioridades estabelecidas no PPA. Sempre as prioridades são aquelas mais necessárias. Educação e saúde, elas andam na frente, na fila. A assistência social também acompanha. Ou seja, investimentos na área de saúde é prioridade, e educação é prioridade. Então, a LDO vai estabelecer as metas que devem ser alcançadas, compatibilizando com os planos já existentes, planos de educação, plano de saúde e também um plano que temos lá do Conselho da Assistência Social, para que se direcione esses investimentos e cumpra o que foi determinado no PPA. Depois de estabelecer as diretrizes como prioridade para cada ano, vem a LOA, e a LOA é a execução financeira desse orçamento, que todos nós conhecemos bem. Em relação à programação para esse ano, a gente não finalizou ainda, não batemos o martelo, pois estamos analisando todas as possibilidades de conseguir recursos. Aqui na reunião anterior de Vossas Excelências foi mencionado aqui, como os deputados, senadores têm ajudado os municípios através de emendas parlamentares. Então nós estamos analisando e avaliando quais são as possibilidades, como é que estamos trabalhando. Se existe a possibilidade de receber, isso vai ser previsto no PPA, mesmo que não se realize. Por quê? Porque se tivermos previsto, a execução e o resultado da população é imediato. E se não tiver previsto, já há um entrave até mesmo para auferir esses recursos. Por quê? Porque toda vez que você cadastra para receber uma emenda parlamentar, lá eles pedem uma dotação orçamentária com a finalidade de receber esse recurso. Então, para 2026, até o momento, pelos nossos cálculos, a previsão do orçamento bruto de receita e despesa está em torno de 156 milhões. Reafirmo, não queremos dizer que esse dinheiro vai chegar todo no município, mas o empenho do nosso prefeito é correr para alcançar e que esses recursos eles venham para ser executados em conformidade com o planejamento que foi feito por todas as secretarias do Poder Executivo Municipal. Nós temos aqui um quadro que foi publicado pelo Banco Central do Brasil. Essa publicação foi no dia 21 de março de 2025, onde os boletins, antigamente saíam os boletins, e agora ele está emitindo um boletim único, com as projeções de inflação, o PIB, que é o crescimento do país, a taxa Selic e o IGPM. Por que isso é importante no planejamento? Porque se a economia se comportar conforme esses indicadores financeiros, a nossa programação vai estar dentro também, ou seja, vai ser compatível. Por quê? É com base nesses indicadores que a gente projeta para os anos subsequentes o provável crescimento das receitas. Então, isso é muito importante. Pode haver mudanças? Pode. A gente teve uma pandemia, esses indicadores, pode usar a expressão enlouqueceram. Alguns dispararam, outros reduziram, prejudicando o crescimento econômico e automaticamente prejudicando o recebimento de receitas de impostos e transferências. Porque o país hoje praticamente vive desses impostos, da indústria, das pessoas físicas e assim por diante. Nós vamos falar aqui das despesas e como está sendo preparado o nosso PPA para os anos de 2026 a 2029. O PPA ele vai conter os programas. Os programas é um nome que é dado para um conjunto de ações. Nós temos, para praticamente cada secretaria, um nome específico
para que esse programa ele seja cumprido o mais próximo da expectativa que foi levantada. Mas, repetindo, isso só é possível com a efetivação da receita conforme as projeções emitidas pelo Banco Central. Nós temos no PPA indicadores. O que são indicadores? Indicadores são números, eles podem ser unidades, metro quadrado, quilômetro quadrado, ele pode ser volume. Isso vai estar relacionado à ação. O que são as ações? Quando a gente pega o orçamento, a gente vê os projetos e atividades. Essas ações do PPA são os projetos e atividades que vão estar postados lá na LOA. O produto, o que vai ser produzido? Qual o objetivo? E nós temos as metas físicas, que a calendário menino acabei antecipando e já mencionando. As metas físicas, elas estão voltadas para investimentos. Quantas escolas dá para construir com recurso próprio? Quantas escolas dá para construir com recursos de convênio, de parceria? E aí, no PPA também leva em consideração o custo financeiro. Tem que ser feito um estudo para que essas previsões sejam colocadas em conformidade com os valores vigentes e as suas futuras projeções de aumento. Coloquei aqui apenas um exemplo, mas eu tenho aqui muitas tabelas, mas para não estender muito nessa audiência, estou citando aqui o exemplo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. O nome do programa dessa secretaria é Agro Mais Forte. Então, só para elencar aqueles pontos que foram citados, na próxima tabela a gente tem o exemplo de como esse programa ele vai trabalhar aí apenas um indicador, mas temos muitos outros dessa secretaria também. O que é um indicador? A gente tem aqui na cidade de Uinágua uma ação que é distribuição de alevinos. E lá no ano de 2020 foram distribuídos 20 mil alevinos aqui no município. Conforme o planejamento da Secretaria de Agricultura, o objetivo é alcançar a média de 32.500 alevinos a cada ano conforme eu mostrei a justificativa, para as pessoas que estão precisando estabelecer uma renda familiar. Um trabalho bem acompanhado também, ele previne e estabiliza a segurança alimentar, desenvolve a piscicultura na região e cria uma sustentabilidade ali nas comunidades rurais e regionais. E qual é o objetivo da Secretaria de Agricultura nesse programa? É assegurar essa distribuição. Esses alevinos, conforme a informação, são doados pelo Estado e o município tem que fazer a logística para poder trazê-los até o município. E essa logística, ela exige muitos cuidados para que não haja perdas desses alevinos. E envolve um custo considerável no transporte, que vai estar previsto em valores financeiros no PPA. Esse é apenas um exemplo para a gente ir entendendo. Mas temos outras informações aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Aqui nós temos a Secretaria de Educação, que é e José faz parte dessa área, né? Então a gente vê aqui vários indicadores. Essas tabelas aqui foram fornecidas a todos os secretários, a todas as equipes técnicas, para fazerem um estudo profundo das necessidades de cada secretaria no sentido de cumprir o que exige a legislação atual. A gente pode observar aí que temos a política de habitante que está prevista, as festividades cívicas tradicionais, culturais do município, que depois da pandemia voltou à ascensão não só em Uinágua das Flores, mas em Alagoas, no Brasil todo, e faz parte da cultura que está vinculada à Secretaria de Educação. Então também temos aí o apoio às manifestações e grupos culturais, valorizar artistas locais,
incentivar aí a renovação do clube recreativo e manter aí a praça de eventos, né? Ou construí-la. Eu tenho que verificar aqui com o pessoal do planejamento se essa praça não existe, então ela vai ser construída. Se ela existe, ela vai ser mantida. Pronto, vai ser mantida. Então, são apenas alguns valores. Eu também tenho outras tabelas da educação para mostrar para vocês que o município, aqui a parte de esportes, o município está trabalhando, procurando todas as situações possíveis. Nós temos aqui a necessidade de incentivar o futebol amador. Recentemente o prefeito esteve entregando aí um campo society para incentivar o esporte local. E aí temos outras finalidades também. Construir um estádio municipal, já temos uma quadra de areia, manter essa quadra de areia, talvez construir outras, dependendo dos recursos que forem oferidos. Apoiar o desporto amador, apoiar como? Criando eventos, às vezes apoiar, fornecendo estruturas para esses desportistas. E temos aqui também uma propriedade esportiva, né, cultural, podemos dizer assim, né, que é o CEL, que é o Clube Esportivo Itaguense, que já fez bonito, né, no campeonato alagoano e ultimamente precisa de muito apoio. Então, as formalidades desse apoio estão sendo estabelecidas com o Poder Executivo, mas a Prefeitura está com o seu olhar voltado sim para incentivar também o esporte profissional. Por quê? Porque você cria também um lazer para a comunidade de modo geral. Às vezes você vê o incentivo ao esporte profissional, mas não percebe que para a população ter uma atividade de nível estadual promove o lazer para as pessoas, quer no meio da semana, quer no final da semana para estar ali numa praça esportiva, acompanhando um evento de repercussão estadual e até mesmo nacional, dependendo do campeonato que venha a ser disputado. Então, essas informações aqui que estamos passando é para vocês terem uma ideia do trabalho que está sendo feito pelo Poder Executivo Municipal. A pedido do prefeito, a gente teve o cuidado e o carinho de analisar profundamente cada aspecto de todos os setores do município. Nós temos aqui, como já foi citado, investimentos. O que é um investimento? A gente às vezes para pensar, despesa e investimento. Muitos não entendem o conceito. Quando você tem uma despesa, é um dinheiro que você não retorna mais. E o que é um investimento? Um investimento é aquilo que você consegue um retorno. Pode ser até um retorno intangível. O que é isso? É aquilo que você não pode pegar. Por exemplo, quando incentivamos a cultura nas festividades cívicas tradicionais, a gente está recolhendo duas coisas importantes. O intangível, que é o apego, o carinho, o amor que as pessoas têm às tradições, e também incentiva o comércio local. Porque quantas pessoas que trabalham por conta própria se beneficiam de um evento grandioso que ocorre na cidade. Eles conseguem ali aumentar a sua renda. O esporte não é tão diferente. Quando você incentiva o esporte, você está produzindo ali o que? Um intangível, primeiramente. O que é isso? Quando você se destaca, você está dando o nome da cidade para o Estado, pelos meios de comunicação. Então, são investimentos que, de toda forma, apenas são alguns, eles vão produzir bons frutos para levar o nome da cidade de Olho d'Água dentre as demais cidades do estado de Alagoas. E aqui temos a saúde, né, como foi mencionada, é sempre prioridade. A gente tem a preocupação com a estruturação das unidades de saúde para que sempre estejam prontas para atender a população, sempre com seus insumos, com seus equipamentos em dias, e isso é contínuo. E a gente sabe que gasto com saúde, como foi mencionado aqui também, não é pouco. O dinheiro federal que vem específico é muito pouco.
e o município tem que compensar. E faz isso com excelência aqui no município de Rio Grande. E infraestrutura, né? Nós falamos aqui do saneamento, até no vídeo mencionou a importância de a gente ter uma cidade com uma infraestrutura adequada. Nós nos sentimos bem quando vemos ruas pavimentadas, asfaltadas, uma estrutura de trânsito bem sinalizada, uma cidade organizada. Não importa o tamanho. Quando chegamos numa cidade assim, a gente se orgulha e reflete o quê? Talvez pense lá, reflete o prefeito, reflete primeiramente o prefeito. Sim, mas será que o prefeito trabalha sozinho? De forma alguma. Quando vamos olhar no âmbito geral, reflete uma equipe que está lá no centro administrativo, reflete o trabalho dessa casa legislativa, porque se foi feito é porque essa casa viu que era bom e aprovou, e o resultado é único. Qual é o objetivo do plano? O bem-estar social. E hoje gostaríamos de ouvir não só as demandas da população em geral, mas dos nobres vereadores. Temos muitas informações, e daquelas que forem pontuadas aqui, a gente vai avaliar se ela já é existente ou não. Se ela não for, pode ter certeza que ela será implementada com devido carinho dentro dessa previsão orçamentária. Quero agradecer aqui a atenção de todos, a abertura mais uma vez do espaço nessa casa. Posso dizer a vocês que me sinto honrado de vir aqui conversar com vocês. Elogio o trabalho de vocês, tenho acompanhado o trabalho de outras casas também, e digo que vocês têm feito um trabalho maravilhoso, porque sem essa casa, o Poder Executivo, ele não poderia caminhar sozinho. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Quero agradecer a explanação feita pelo Edinaldo, explanando o que é o PPA, Plano Plurianual. Eu vou abrir agora, facultar a palavra aos vereadores. Em seguida, eu faculto a população. Quem desejar participar, se inscreva na Secretaria com Daniele. Quero registrar aqui nessa audiência a presença dos secretários Lázaro, secretário de Finanças, doutora Sandra, de Indústria e Comércio, Esteliano, secretário de Transporte, Diego Neres, secretário de Governo, Rafael Montella, secretário de Administração. Em seus nomes a gente abraça a todos que estão aqui participando. Por ordem de inscrição, eu faculto a palavra ao vereador Evandro Machado. Senhora Presidente, senhores vereadores, doutora Lorena, secretária de Administração, Gustavo Vila, parabéns pela explanação e pela explicação. Senhores secretários presentes, Diego Neres, doutora Sandra, Lázaro, Rafael, Celino Machado, demais presentes aqui no recinto. A gente quer aproveitar a oportunidade e a gente aprimora os nossos conhecimentos. Hoje a gente falou aqui sobre indicação, sobre projeto de lei, e muitas vezes a gente apresenta uma indicação, um projeto de lei, e não tem a preocupação de indicar para o gestor de onde vai vir esse dinheiro. Né? Não é só o dinheiro. De onde vai vir a programação financeira, né? E da programação financeira vem o dinheiro, tem que existir tudo. A última coisa que vai existir é o projeto de lei e a indicação, porque esses têm que ter previsão. Se não tiver previsão, não resolve nada. Você indica uma obra, mas não diz de onde o gestor vai tirar o dinheiro. Né? Vou dar um exemplo aqui.
não é porque foi indicação do vereador Diego, não, mas só para ele sentir. O vereador Diego disse que arrumou uma emenda para a reforma de uma escola, foi isso? Aí indicou a construção de um centro de acolhimento animal, né? Aí é uma coisa meia dissociada. Você tem que arrumar a emenda e indicar aquela obra que você, que o dinheiro já está ali previsto. Você não pode arrumar o dinheiro com uma coisa e pedir para fazer outra. Até porque esse dinheiro não pode ser transportado, né, de qualquer maneira. Então, pelo que a gente entendeu, todo o planejamento de uma gestão começa aqui, no PPA. Né? Isso é uma previsão para o restante deste ano, se não me engano, os próximos 3 e o início do outro. Não é isso ou não? Aos próximos 4. Pronto, então, a hora da gente planejar o que a gente vai querer realizar nos próximos 4 anos é esse. É agora. Né? Que ainda não foi planejado pela gestão. Eu acredito que já foi planejado quase tudo. E a gente tem a preocupação, e aquilo que a gente imagina está aqui, e se já estiver acolhido pelo PPA, pelo projeto da gestão, não será acrescentado. Não é isso? E aí, o que não tiver ainda contido lá, a gente vai fazer a indicação. Não vai ser como emenda, não, depois. O objetivo dessa audiência é justamente isso. Você fez uma colocação muito importante. Às vezes os vereadores fazem a emenda, vai construir isso. Na hora que você dá uma emenda, você tem que indicar de onde vai tirar. Porque a programação do município é feita com base nas prioridades. Se eu tenho que construir um posto de saúde, é uma prioridade, e eu vou construir com recurso próprio, não, mas eu quero que faça aquela praça ou aquele calçamento lá no povoado. Vou indicar. Então, se não incrementar a receita, o executivo tem que tirar de outro lugar. É por isso que nas pautas de indicação, a lei de responsabilidade, ela informa que todo vereador, deputado estadual ou federal, quando ele indique algo no orçamento, ele já tem que dizer de onde vai sair. E isso pode acontecer no nível federal de 2 maneiras. Olha, isso aqui para mim não é prioridade não, faça isso aqui. É uma. Você vai fazer porque eu vou mandar o dinheiro a nível federal. Então eu vou indicar e já vou indicar, vou recomendar ela aqui e já vou recomendar o dinheiro. Para quem está no âmbito federal, é bom, porque eles têm essas emendas à sua disposição. Já no nível municipal, já é mais difícil. E a gente sabe que todas as indicações de Vossas Excelências, elas são importantes. Mas a Constituição, ela é clara quando prioriza educação e saúde em primeiro lugar. E às vezes uma indicação dessa casa que vá comprometer talvez a execução desses aspectos deve ser bem pensada. Mas se for nessa direção, pode ter certeza que ela será considerada com a devida prioridade e executada. Eu não sei se eu fui claro para o vereador, mas é nesse sentido. Nesse momento aqui, você pode fazer, não necessariamente a indicação, mas você pode chegar assim e dizer, olha, eu gostaria muito que fizesse isso e isso. Nós vamos verificar se já está no plano. Se não tiver no plano, ele será alocado. Isso evita, numa audiência futura, de uma votação, que, olha, eu quero fazer essa emenda aqui agora. Porque, na realidade, é como uma audiência chamada pela lei de responsabilidade. É pública, é participativa. Além da população, os representantes dela devem participar com as suas indicações. E o momento de pontuar, vereador Evandro, é agora. Se tiver uma boa recomendação, ela vai ser analisada dentro do contexto do que já existe. Se ela pontuar lá, vereador, já está previsto. Agora vamos correr atrás da primeira meta fiscal, que é a audiência que é realizada aqui
a cada 4 meses. Se concretizando a receita, o prefeito pode iniciar, se for um projeto, a ordem de serviço, e se for um serviço, e autorizar a execução. Então, eu fico feliz de ouvir o que você mencionou aqui. É um planejamento agora. E esse cuidado que a gente está tendo, ele não é novo. Já fizemos esses trabalhos em outras ocasiões. Mas, agora, a preocupação ainda é maior. Porque houve mudanças na lei, e aquilo que a gente coloca como meta no plano, se chegar o dinheiro, ela tem que ser realizada. Possa ser que ela não se conclua no primeiro ano, mas você justifica que iniciou ou o motivo por não ter iniciado. Mas como você também pontuou muito apropriadamente, o recurso específico para aquela finalidade, ele fica ali dormindo na conta, esperando a sua correta aplicação. E às vezes as pessoas não entendem essa questão de orçamento público. Vou citar um exemplo de uma prefeitura que eu trabalhei há 20 anos atrás, que naquela época recebeu R$1 milhão para fazer um festival, chamado Festival da Cana, lá no município de Campo Alegre. O prefeito era, então, Maurício Tenório, irmão do Olival Tenório, do Grupo Tenório. E a população ficou furiosa, porque R$1 milhão naquela época era dinheiro, muito dinheiro. E precisava-se reconstruir postos de saúde, precisava reformar escolas. E as pessoas começaram a questionar. E teve que ser feito um trabalho deixando claro, deixando para o público ver no mural da prefeitura o link do dinheiro e dizendo que ele é exclusivo para fazer o Festival da Cana. Então, essas pontuações são muito apropriadas. Um cuidado que a gente está tendo é não onerar o orçamento dentro dos recursos próprios. As prioridades estão dentro desses recursos próprios. E outros desejos a gente está vinculando a convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares. Elas se realizando, aí sai do papel esses projetos que estão alocados aqui no PPA. Obrigado, Vila. E voltando, ficou bem claro que o primeiro passo é esse aí, né? Segundo passo é a prioridade, que pode estar estabelecido no PPA, mas pode não ser prioridade dentro da gestão. A gente tem que entender bem isso. E eu estou no meu terceiro mandato e a gente tem várias indicações que não foram realizadas em governos anteriores e agora, justamente, pode ter acontecido algumas vezes por causa disso. E a gente sabe da prioridade. Quando o vereador chega aqui e indica, é porque o município realmente está precisando. Mas nem tudo, às vezes, é possível. Então, a gente tem que começar a aprender o caminho, né, para poder começar a trilhar e escolher bem as prioridades e que aquilo que não for prioridade, a gente saber aceitar. E diante desses anos, eu vou citar algumas coisas aqui que eu gostaria que fosse colocado no PPA, né? E daí já consciente das prioridades, né? Que é construção de dois postos de saúde, que é lá dentro da Água da Cruz e lá do sítio Samambaia. Quem conhece as duas unidades de saúde sabe que o funcionamento, principalmente lá da Samambaia, é precário. Ultimamente o médico não está indo nem atender lá, então é uma coisa de necessidade, no meu ver, né, nas prioridades da gestão. Pode ter até coisa mais importante que a gente não tem conhecimento. A construção desse centro de acolhimento de animais, que a gente entende também que é necessário no município, já foi objetivo de indicação de vários vereadores, inclusive, se eu não me engano, no passado, eu não sei, eu fiz uma indicação, agora nessa gestão parece que foi o vereador Diego que fez outra indicação, vereadora Léa fez outra indicação também,
e a gente reconhece, só que às vezes não é prioridade, mas a gente reconhece que o município tem carência de sair e necessita. O matadouro público, que já foi objetivo também de várias indicações dessa casa, e com essas dificuldades todas, se um dia se conseguir uma verba para fazer isso, a gente ainda vai encontrar a barreira do BPA se não tiver descrito nele. Equipamentos desportivos para a zona rural, quadra de futebol, campo de areia, não sei, mas calçamento para alguns pontos, algumas regiões da zona rural, como Sítio Bananeira, Samambaia e Tocaroeira. Recursos destinados a passagens molhadas, que acredito que no nosso município hoje a carência, se não chegar a 15 passagens molhadas, mas é próximo disso. Aquisição e distribuição de animais de médio e pequeno porte para o agricultor, para melhorar o rebanho, ovelhas, suínos, os alevinos mesmo. Na cultura, o apoio aos artistas da terra que estão iniciando. Construção de praças na zona rural do município. Uma construção de uma quadra de tênis aqui para a cidade. E a reforma daquela praça de skate. No mais, agradecer os esclarecimentos que foram feitos nesse dia de hoje e dizer que essa casa vai estar sempre aberta para discussão e para o crescimento do nosso município. Obrigado à comissão e obrigado, presidente. Estamos satisfeitos. Agradeço as palavras do vereador Evandro Machado. A palavra continua facultada aos senhores. Passo a palavra para o vereador Diego Barros. Bom dia a todos. Eu quero incluir também um centro de tratamento para pessoas especiais. E eu acredito que já deve estar no plano também a construção de um hospital novo ou a reforma do atual.
Agradeço a participação do vereador Diego. Passo a palavra para a vereadora Carol Queiroz. Bom dia a todos. Lá na cultura, eu vi que já está no PPA a valorização do artista da terra. E a gente pode só incluir um cronograma, de pelo menos uma vez em um mês, lá na frente da Casa da Cultura, o artista da terra se apresentar. Com isso, de alguma forma, já está sendo valorizado. Todo mês, um artista da terra diferente poder se apresentar lá. E no mais, agradecer a Bila, a doutora Lorena, a todos os secretários que estão aqui presentes. Lázaro, doutora Sandra, Diego. Já foi embora, pessoal? A secretária de Educação, Cristiane, que está gostando de botar para mim falar nos eventos agora. A Betânia, a Michele, a Francis, Yara, a todos vocês que fazem somar a administração do prefeito Zé Luiz. E que vocês possam sempre contar com essa casa. Muito obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Carol. A palavra agora está com o vereador Digão. Bom dia a todos mais uma vez, né? Quero só agradecer ao Ednaldo, né? E a Lorena. E por ter trazido aqui para essa casa todos esses falecimentos, que é muito importante para a gente como vereador, né? Tá sabendo do que se passa, que está tudo organizado, o cronograma da gestão. E também quero agradecer a presença dos secretários que se encontram aqui presentes, Lázaro, doutora Sandra, Cristiana, os guardas municipal e os demais que estão aqui nessa casa, todo servidor dessa casa. E muito obrigado por seus esclarecimentos. Agradeço as palavras do vereador Digão. Passo a palavra para o vereador Cícero Cruz. Bom dia, boa tarde já, presidente, meus nobres vereadores, a todos os secretários, guardas, enfim, a todos que estão presentes aqui, uma ótima tarde para vocês. Em 2013, no meu primeiro mandato, eu fiz indicação para a construção de um estádio municipal, um campo de futebol. Obviamente, o prefeito vai realizar agora lá no Gameleiro, né? Muito importante, vai ajudar muito. Só que eu sei que não é fácil, mas se pudesse incluir mais um estádio, mais um campo de futebol, aqui nas proximidades, mais um campo, né? De preferência mais perto. A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem transporte para ir para o Gameleiro e tal, mas se fosse aqui nas imediações da cidade, seria melhor. Então, se puder, coloque aí mais um campo de futebol para os nossos atletas, né? E no demais, agradecer as explicações e a presença da equipe da Prefeitura. Muito obrigado. Agradeço a participação do vereador Cícero Cruz. A palavra ainda continua facultada. Gostaria também de passar aqui algumas sugestões, né, para ser incluso no PPA. Esse é um momento muito importante, como bem explanou o Bila, né, o momento da construção do PPA, que é o planejamento para os próximos 4 anos, e vai começar a valer a partir do próximo ano, onde toda a equipe, as secretarias estão planejando o que, juntamente com o executivo, vai executar durante os próximos 4 anos. Gostaria de incluir transportes para romarias do Padre Cícero. Incluir também mais especialidades médicas no nosso município, isso é na área da saúde.
também uma sala no hospital para que nossa cidade, o nosso hospital, ele possa fazer partos sem risco. Inclusive, eu estou até com a indicação nesse sentido. Uma creche para o Conjunto Santo Antônio. Nós, vereadoras aqui desta casa, temos uma indicação para a construção da Casa da Mulher. Coloque aí também no PPA, porque é um planejamento. Coloca aí também a sugestão para uma rodoviária. No mais, eu agora abro espaço para a população. Alguém se inscreveu? Não? Não havendo mais quem queira participar, eu quero agradecer aos vereadores por estarem aqui presentes, participando, ouvindo atentamente o que é um PPA. Não é fácil a gente entender, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo que é um planejamento para o futuro. São as metas que queremos executar para o nosso povo. Quero agradecer a participação de todos. Abrir um espaço para as considerações finais. Passo a palavra para o contador Bila. Obrigado, Josélia. Todas as demandas que vocês apresentaram estão anotadas aqui, por mim e por doutora Lorena, e conforme a gente pode perceber, muitas das coisas aqui, elas envolvem, conforme vimos no vídeo, recursos do Estado ou até mesmo federal. Mas a gente vai fazer uma avaliação de como podemos enquadrar no PPA aquilo que pode ser executado com um recurso municipal. Mas, conforme a gente sabe, tenho ciência dessas necessidades que vocês apresentaram, pode ter certeza que será uma meta a ser alcançada para oferir recursos, porque, por exemplo, a construção do matadouro, digo por experiência, nem Palmeiras dos Índios construiu com recurso próprio até hoje. Porque é muita exigência e a questão de equipamentos e maquinários é uma fortuna. E está funcionando lá, na base da liminar da justiça. Mas o prefeito não conseguiu, a prefeita agora tenta conseguir também oferir recursos por meio de emendas, porém não tem nenhuma aberta para essa área. Então, conforme foi mencionado pelo Evandro e para vocês aqui também mencionaram, que vocês indicaram e acaba não acontecendo, só para justificar que é condicionada à realização dessas receitas. E o município, sabendo da demanda, ele vai buscar onde existir para que possa cumprir algumas delas, porque é obrigação do Estado e algumas aqui até federal. Só para reiterar essa informação. Porque se oferir por recurso do município, aí eu posso dizer que as demandas de vocês são excelentes, mas oneraria muito o orçamento em relação à aplicação de saúde, aquilo que foi mencionado aqui agora há pouco. Teria que tirar de algumas programações, se for para execução imediata. Mas, reitero, vão ser avaliadas e acordadas devidamente no PPA, da maneira que se enquadrarem, vinculando a execução a recursos estaduais ou federais. Só para constar essa informação aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Bila, pelas explanações. Nós sabemos que é planejamento. Quantas vezes
nós planejamos na nossa casa, mas não conseguimos executar. Aí é bem parecido. Só que tem que estar lá, porque de repente pode aparecer o recurso, e se não estiver, como é que vai ser executado? Então, são sugestões, e nós entendemos que nem tudo, às vezes, é possível, mas vale a sugestão. Agradeço a participação. Ainda a doutora Lorena quer fazer suas considerações? Você ainda quer? Edinaldo. Eu só quero agradecer. Certo, fique à vontade. E agradecer aqui a vocês todos. Acredito que essa apresentação procurei me explanar na maneira simples, mas que ficasse claro não só para vocês, mas também na perspectiva de receber pessoas e adaptar uma linguagem simples, um vídeo instrutivo, para que todos tenham entendimento da importância do planejamento. E é como você mencionou, planejar. Eu planejo comprar um carro, que agora não cabe no bolso, mas quem sabe a gente pode a longo prazo oferecer esses recursos. Então, aquela figurinha lá, acredito que ficou na mente de todos, para você manter uma casa, você tem que estabelecer as suas metas, as suas prioridades. E acredito que isso tenha ficado bem gravado aqui na mente de todos. E isso abre uma oportunidade única de vocês, como vereadores, terem ciência que muitas vezes não é o prefeito que não quer fazer essa indicação. É que o recurso que chega lá só dá, vou usar um termo simples dos mais antigos, só dá para assar e comer. Então, não é questão nesse sentido, só frisando isso. Mas, conforme você pontuou bem, como eu falei, vamos alocar no PPA sim, mas com as vinculações dos recursos que são de obrigações do Estado e o que são de obrigações federais, tá bom? Agradecemos toda a explanação dos representantes do Executivo, Edinaldo José da Silva, como também da doutora Lorena Alencar, secretária de Planejamento, aos funcionários da Casa, a todos os vereadores. Quero declarar encerrada essa audiência pública, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município.